Fala galera, bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Geração em Ação. Meu nome é Gabriel. Meu nome é Bruna. Para quem não nos conhece, nós somos alunos aqui do Instituto Senac, no Polo de Lagarto. Nesse instituto, fomos premiados com a incrível missão de apresentar para vocês um trabalho no qual eles dão o nosso tema e a gente apresenta de uma forma interativa. Como foi que escolhemos? Um podcast, já que é algo que está tão em alta. Bruna vai explicar um pouco para vocês do tema. Bom, é um tema que a gente escolheu, um tema muito importante, nos dias atuais, que é saúde mental no ambiente de trabalho. E é um tema que a gente escolheu porque, como eu falei, é muito importante debater, visto que sempre teve tabu. Então a gente aqui tá para falar sobre esse tema. E eu estou com os convidados João Paulo, que ele é líder do setor de atendimento, e também é enfermeiro, e com Silvia, que ela trabalha no setor de RH. E assim, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre vocês, se apresentem, sinta-se à vontade. Então, meu nome é João Paulo, como a Bruna já apresentou. Sou líder do setor de atendimento na empresa TN Promotora atualmente e também sou formado em enfermagem, então atuo também como enfermeiro. Então, estou na empresa da TN Promotora como um líder, e a gente sabe que essa função ela já exige um pouquinho mais do funcionário, do colaborador. Então, acaba trazendo aí já um certo rebuliço na saúde mental do colaborador. Então já mexe um pouquinho com a gente, porque a gente tem uma responsabilidade maior. A gente está lidando com um grupo, com a equipe, então já mexe um pouquinho. Sim. E você, Silvia? Um pouquinho sobre você. Então, meu nome é Silvia, minha formação acadêmica é administração de empresas, eu tenho especialização em gestão de pessoas e psicologia organizacional. Acho que vai ajudar um pouquinho aqui no tema, né? Estou na TN há pouco mais de um ano como gestora de RH. Então, essa, na verdade, é assim, a minha primeira experiência, apesar da minha formação, é a minha primeira experiência como gestora de RH. Venho já trabalhando com pessoas, gestão de pessoas, mas não nessa função de RH. Certo. E assim, para começar, eu queria falar o que vocês entendem por saúde mental e qual a importância desse tema. Então, para mim, agora vai ser um pouco mais complicado falar sobre saúde mental sem sair da área da saúde, Porque agora eu já sei de fato o que é um conceito de saúde. Sim. Então, antes a gente tinha a visão de saúde é o quê? A ausência de doença. Então, se você não tem nenhuma doença, você está ok, sua saúde está em dias. Mas a gente sabe que conceito de saúde é um pouco mais amplo. Então, a gente tem conceito de saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela diz que é quando o indivíduo ele tem a saúde completa do seu bem-estar físico, social, espiritual e mental. Então, se você já tem um distúrbio em algum desses fatores, você já não tem saúde, a sua saúde não é completa. Então, se eu tenho a minha saúde mental, tem algum distúrbio ali na minha saúde mental, eu já não vou ser saudável, tanto no meu físico, porque isso vai acabar afetando também o meu lado espiritual, social, porque a gente, dependendo da situação ali que envolva a saúde mental, eu vou querer me recuar. Então, a sociedade ela já não vai ser mais tão importante para mim. Então, se eu não estou bem com todos esses fatores, eu não tenho saúde. Se eu estou bem com todos os fatores, assim eu tenho saúde. Sim, perfeito. Realmente. E você, Silvia, o que você pensa desse tema? O tema, não é um tema assim, como a gente fala, o mês de setembro é o mês voltado para esse tema, mas é um tema que a gente trabalha, na verdade, o ano inteiro. A TN, ela busca promover ações o ano inteiro para trabalhar esse tema, até por conta das nossas atividades mesmo, porque são atividades que exigem muito esforço mental. O trabalho da ATN não é muito trabalho físico, mas sim mental. Sim. Então, a gente sabe e procura sempre saber mais e conhecer um pouco mais desse tema, porque a gente sabe que precisa cuidar muito dos nossos colaboradores. Como o João Paulo falou, a saúde mental é um problema assim. Não é visível, não é como um problema de saúde física, mas é um problema de saúde que afeta muito mais do que a mente, afeta inclusive o físico. Sim. Então, acho que hoje o principal que a gente precisa cuidar é da saúde mental. E a gente sabe que hoje as coisas elas estão andando mais para esse lado. É tanto que antes a gente não tinha uma visão sobre saúde mental. Então o foco da saúde era somente mesmo cuidar
da saúde física da pessoa. Com a pandemia, acredito que afetou um pouquinho mais, então a visão para esse quesito, ele aumentou, né? Então, eu, por exemplo, como sou do setor do atendimento, então eu estou lidando sempre com o público. Então, os nossos parceiros, eles chegam pra gente, a gente precisa atender eles de uma forma, só que nem muitas das vezes a gente vai ser visto da mesma forma. Então, a gente vai receber uma resposta de uma outra forma, e aquilo acaba afetando a saúde mental, acaba dificultando um pouquinho o nosso trabalho, então a gente precisa respirar fundo e continuar o trabalho. Se não acontecer isso, a gente vai se estressar, a gente leva para casa, enfim, mistura trabalho com o pessoal, e a gente precisa separar isso bem. E aí, como eu falei no início, né? Se eu não estiver bem, a minha saúde mental não estiver bem, o meu físico ele vai começar a demonstrar sinais, né? Eu vou estar cansado, eu vou estar indisposto, vou acordar mais cansado do que eu já estava do dia anterior. Então, tudo isso vai dando sinais. Então, a gente precisa cuidar mesmo. E como o Silvia falou, a TN ela busca, de fato, ajudar os seus colaboradores. Então, por exemplo, uma forma de ajudar são 15 minutos de pausa. 15 minutos que a gente tem de pausas ajuda a gente a respirar fundo, interagir ali com o pessoal, dar uma olhadinha no WhatsApp, que a gente não pode durante o trabalho, então a gente olha ali durante o intervalo. Então isso já ajuda bastante, já são coisas que já facilitam pra gente. Coisas simples que fazem diferença, né? Sim, faz muita diferença. Então, Silvia, eu também sou formado em administração, né? Concluí agora no final do ano passado. Eu tenho muito da questão da teoria, mas tenho um pouco da questão da prática ainda, né? Estou começando a ingressar agora no mercado de trabalho. Uma coisa que Paulo citou que eu prezo muito é a questão do desafio CME. CME é o que é? Corpo, Mente e Espírito. Eu trabalhava numa empresa, trabalhava, né, lá em Buquim, que era a farmácia JB, que eles trabalham muito com essa questão do CME, Corpo, Mente e Espírito. Que para você ter equilíbrio, você tem que estar bom nesses 3 pilares. Então, uma coisa que você tem que estar bem, e é uma coisa que eu prezo no meu dia a dia. Você tem que tirar um tempo para você cuidar do seu corpo, você tem que ter um tempo para você cuidar da sua mente, e você tem que ter um tempo para cuidar do seu espírito. E assim, para mim, se mostra o equilíbrio do ser humano. Claro que é comum desses 3 pilares não estarem bem um dia, né? Um dia, às vezes, você não vai poder ir para a igreja ou rezar, você já quebrou nesse pilar. Um dia você não vai poder cuidar do seu corpo, já quebrou nesse pilar. Um dia você não vai poder ter lido um livro, aí já quebrou nesse pilar. É essencial, mas às vezes é difícil também de seguir, né? E uma coisa que ele citou muito foi a questão do atendimento, quando você trabalha com pessoas, que você tem que estar lidando com pessoas o tempo todo. Imagina você num dia estressado, aí você tem que filtrar, ir para a empresa, conversar com o cliente, a gente sabe que o cliente às vezes ele não quer saber do seu problema, ele quer saber que você resolve o problema dele. O problema dele, exatamente. Entendeu? E aí a gente pode citar. João Paulo, você puxando esse gancho, ele tinha falado sobre a vida pessoal e a profissional. Então eu queria saber como é que vocês lidam melhor com isso, desse equilíbrio, porque justamente às vezes a gente tá estressado em casa, leva isso pro trabalho e vice-versa também, né? Com os clientes falando. É bem desafiador, porque às vezes a gente leva para casa e às vezes também traz de casa para o trabalho. Então a gente tem sempre uma mania de falar o seguinte: entrou na porta do trabalho, chegou na porta, você respira fundo, que fica lá fora, que chega dentro, é lá dentro. Então eu sempre digo isso pros meninos aqui da minha equipe, né? Então, tudo bem, eu tô aqui para ajudar vocês, independente da situação que for. Então, precisou de ajuda, tá passando por uma situação que é pessoal e eu consigo ajudar, né? Ok, vamos conversar, a gente conversa ali para poder, né, desestressar um pouquinho e você voltar ao seu trabalho normal. Porque a gente também segurar muito acaba pressionando demais e a gente pode saltar, por exemplo, no atendimento. Então você já vem estressado, tá segurando ali, não conversa com ninguém dá atenção a você, você não percebe isso, você vai querer saltar de alguma forma. E a forma que você acha, no nosso caso, é no atendimento. O parceiro fala um A, você responde com um ABC. Então já é algo que já exagera. Mas é um grande desafio a gente separar, né, o trabalho do pessoal. Né? A gente traz tanto de casa, tanto do trabalho. Como às vezes a gente leva para casa, né? Eu acredito assim, a gente não consegue separar, porque não tem como. Se a gente disser que a gente chega no trabalho e deixa os problemas pessoais lá fora, eu acredito que isso seja uma grande mentira. É verdade. A gente não consegue. E vice-versa, entendeu? Eu trabalho sempre a questão assim, da administração. A gente precisa saber administrar cada coisa, como ele falou dos pilares, né? A gente precisa administrar cada coisa.
no momento que eu estou em casa, então eu tenho que também me desprender do trabalho, porque eu tenho outras demandas em casa. E aí, quando eu também estiver no trabalho, eu deixo as minhas demandas de casa, embora elas estejam aqui, mas naquele momento eu já botei outras demandas ali que naquele momento são mais importantes. Então tudo é o equilíbrio. É como se você estivesse guardando na caixinha isso aqui. Isso aqui eu vou deixar para depois. Eu vou resolver. E às vezes, assim, no decorrer do dia no trabalho, você tem um estalo de alguma coisa que é uma solução daquele problema de casa e vice-versa. Porque quantas vezes a gente não acorda à noite e de repente tá pensando naquilo que deixou no trabalho e você tem assim uma ideia, não, amanhã quando eu chegar lá eu vou fazer dessa forma, né? Exatamente. E outra coisa assim que é essa questão de lidar com o pessoal e o profissional, né? Você também, eu acho que tem que trabalhar assim, muito a empatia. É muito importante. Lá na TN, a gente tem essa política de ouvir bastante os colaboradores, porque a gente entende que eles precisam ser ouvidos, né? Tá ali o dia a dia, atendendo o cliente e como Gabriel falou, Sim. não é fácil. Então chega um momento que eles precisam parar para respirar e às vezes eles só querem que alguém ouça. Ontem eu tive conversando com um colaborador e ele disse assim, Silvia, é muito difícil, porque assim, nem todos os dias são bons. E a gente sabe que é assim em todos os trabalhos. Mas no atendimento é mais complicado, porque a gente está ali a todo momento e o parceiro, que a gente chama os nossos clientes de parceiros, né? Os parceiros acionando a gente e às vezes tem alguns que estão muito estressados. Aí eu disse, olha, se coloquem no lugar dele. Ele só quer que você resolva o problema dele. Se você responder para ele no mesmo tom, ele vai entender que você também está com um problema. Ok, mas ele não vai resolver o seu problema. Então ele só quer que você resolva o problema dele. Você se coloque no lugar dele. Ele faz, é verdade. Porque ele do outro lado não tem como ele saber também como é que eu estou aqui. Eu falei, é isso. Então assim, ele só precisava que alguém ouvisse ele, né? E entendesse um pouco o processo. A gente faz muito isso. Não tem como eu compreender a operação de cada setor lá, mas pelo menos assim, conversar com os colaboradores. A gente tenta sempre organizar, administrar o tempo para isso. E lá um ponto positivo da TN Promotora também é que é o seguinte, a gente tem essa liberdade de ter essa conversa, esse diálogo com o RH. Porque a maioria das empresas é o seguinte, o pessoal ele tem medo do RH. Então o RH manda uma mensagem para você no WhatsApp ou no, seja lá qual for a rede social, poxa, o RH quer falar comigo, eu vou perder o emprego. Não, muitas das vezes o RH quer resolver alguma situação ali e tal. Mas a gente tem essa liberdade lá na TN Promotora. Então, Silvia é muito aberta, nós temos a Isis também, que está lá no departamento, também é muito aberta a isso, e escuta a gente, às vezes a gente fica lá um tempinho conversando, né? Ela entende o que está acontecendo no setor, se tem alguma situação, algum problema lá que acaba afetando a saúde do colaborador. Ela compreende o lado do gestor, compreende o lado do colaborador e assim a gente vai buscando melhorias e ambos saem ali, né, satisfeitos, né, beneficiados de alguma forma. E aí a gente acaba prezando de fato pela saúde mental do colaborador. Não é somente o trabalho que é necessário ali. Então, se ele está bem, ele vai fazer o seu trabalho bem. Se ele não estiver bem, a gente não vai ter um trabalho, né, com efetividade muito boa. Produtividade. Exato. Porque muitas empresas acabam negligenciando essa parte, achando que cuidar da saúde mental vai ser um gasto, uma despesa, né? Vocês citaram algumas políticas que vocês fazem para ter essa questão da saúde mental. Vocês têm mais alguma, assim, lá? Porque pelo que eu vi, vocês realmente se preocupam com a questão da saúde mental, né? Então, além da saúde mental, a gente se preocupa também com o físico do nosso colaborador. Né? Então, a empresa ela disponibiliza, né, exercícios laborais, né? Alguns dias, isso, a ginástica laboral. Então, isso também acaba fazendo com que a gente distraia um pouco a nossa mente, cuide do nosso corpo físico e também distraia a mente, porque a gente ali está interagindo com os colegas de trabalho, com o profissional que vem fazer o exercício com a gente, então isso também já ajuda bastante. Verdade. É isso que eu ia falar com eles, porque tem questão do tabu, né? Imagina uma pessoa que está passando por um problema,
pessoal, como é que ela vai, às vezes, estar na empresa estressada, como é que ela vai se abrir com a pessoa do RH. Às vezes não se abre nem com o pessoal de casa, como é que você vai se abrir com a pessoa da sua empresa, Exato. entendeu? Então você tem que já deixar na cultura organizacional que realmente o pessoal lá tem esse espaço para você poder falar de uma forma tranquila. E eu admiro muito a empresa de vocês por isso, né? Porque não é todas as empresas que pensam isso, né? Então, quando ela pensa, realmente é um ponto positivo mesmo. Sim. Isso. A gente- Lá nós, né, Pode perdão. falar. Nós temos também diariamente, logo cedo no horário das 8h15, o momento da oração. E assim, apesar da diversidade de religiões que a gente tem lá, é um momento que a gente deixa aberto a todos, certo? Vamos dizer assim, é um momento voluntário. A gente pega uma listinha todo início de mês e cada um, aqueles que querem, que se sentem à vontade, vão lá e colocam, dia 8, dia 15, eu quero fazer a oração. Às vezes acontece assim, de ir lá e realmente só fazer a oração. Mas eu vejo esse momento da oração como um momento assim, que fica aberto porque muitos vão lá e contam um depoimento Sim. exato de vida, alguma coisa que a pessoa vivenciou ou que viu outra pessoa vivenciar, entendeu? Tem momentos assim muito emocionantes que faz a gente realmente se emocionar, chorar, enfim. Então eu vejo isso como um momento ali que eles aproveitam também para expor um pouco aquilo, né, que está ali guardadinho. Então, a gente tem diariamente esse momento de oração, que aí, além da oração, tem esses depoimentos. A TN hoje também é uma empresa que ela contribui bastante para a prática de esportes. Nós temos hoje já um grupo de corredores, que a gente deu o nome de TN Runners. Chegou lá. Um grupo de corredores de rua, porque a gente sabe que qualquer prática de exercício, atividade física ajuda bastante. Então, assim, a gente começou com 16 pessoas e hoje o grupo já tem quase 40 pessoas que realmente praticam, entendeu? Quem não faz corrida, mas faz academia, faz outros tipos. E a gente tem, a empresa incentiva mesmo também financeiramente. Não é só, não vão, vamos. Tem uma contribuição de forma financeira, com descontos, né? A gente também tem parceria com clínicas de psicologia, porque assim, tem também casos que a gente sabe que somente o profissional de RH, o gestor do setor, sozinho não pode ajudar, porque nós não somos especialistas na área. Então, quando a gente vê que já está assim, um pouco fora daquilo que está dentro do que a gente pode ajudar, a gente já orienta a pessoa. Tem pessoas lá que procuram, que a gente já tem conhecimento, que faz esse acompanhamento. E isso, a gente está sempre buscando conversar com eles e orientando, né? Quando a gente vê que são casos que precisam de ajuda de profissional. Silvia, então, acho que o pessoal aí de casa entendeu, né? A questão da preocupação aí da TN, que sirva de exemplo para todos, né? Partindo agora para o assunto saúde mental em si, como é que vocês enxergam hoje o que é dito como mal do século, depressão e ansiedade? Que é uma coisa que não tem idade para passar por isso, né? Uma coisa nas 3 idades. E aí, como é que vocês enxergam isso? Tanto pode ser um pouco na vida pessoal de vocês, se vocês se sentirem abertos, mas também na questão do trabalho, os colaboradores. Eu acredito muito, como o Silvia falou até uma palavra que ela citou, empatia. Né? Hoje a gente vive numa sociedade em qual só importa para você é só sua vida, seu nariz. Então o que o outro faz, ou que o outro, se não for para apontar o erro do outro, tudo bem. Mas se for para ajudar, a sociedade ela não está ligando para o que você está acontecendo na sua vida. Então falta empatia e falta ser mais humano. Aí eu puxo um pouquinho lá agora para a enfermagem. Né? Porque a gente precisa muito de profissionais mais humanos, né? Eu prezo muito por isso. A gente precisa de enfermeiras humanas, a gente precisa de médicos humanos. E vocês viram que tudo leva, né, para um conjunto. Então a gente tem um momento na empresa ali da oração, já é o lado espiritual. A gente vai trabalhando esse lado espiritual. A gente tem um momento do laboral, já vai pro físico, as corridas, enfim. Mas tudo casa, né?
Então, a gente precisa de algo um pouco mais humano. Então, empatia e humanidade com o outro. Se você não tem uma empatia pelo outro, um olhar de poxa, se colocar no lugar do outro, você não vai conseguir ajudar o outro e pode acabar trazendo um problema maior. Quantas pessoas hoje perdem as suas vidas, né? A gente vê aí um índice muito grande de suicídio, né? Por conta que não tem alguém para ajudar, né? Não tem alguém para conversar, ou as pessoas estão próximas, mas de fato elas não estão próximas, né? A pessoa só quer ali sentir que você, olha, estou aqui para te ajudar, mas além disso é você demonstrar com sinais, afetos, atitudes que você está ali de fato para ajudar. Então, uma coisa que eu observo na TN Promotora é, além de ser uma equipe, né, colegas, a gente demonstra isso, a gente demonstra empatia pelo outro. Claro, a gente está trabalhando com vários tipos de pessoas, cada um com suas diferenças, e sempre tem aquele atrito e tal, mas a gente preza muito mais, de fato, pelo coleguismo e amizade e ser empático com o outro. Então, o colaborador está estressado hoje, vamos entender o que está acontecendo com ele, né, para poder ajudar, se colocar no lugar do outro. Mesma coisa com o colaborador, com nossos parceiros. Então, o parceiro está estressado. Se eu estou no atendimento, vou me colocar no lugar dele, ele está estressado porque o contrato dele está com uma pendência e não consegue sair dessa pendência, já tem 30 dias que essa pendência está e ele não consegue resolver. Ele precisa do serviço. Ele precisa do serviço, ele precisa pagar esse contrato, mas a gente não consegue resolver. Vamos nos colocar no lugar do outro, ser empático com ele para poder resolver a situação. Isso aí resolve bastante coisa. A gente evita problema com o nosso parceiro, a gente evita cortar vínculo do parceiro com a empresa, a gente evita se estressar o colaborador em si, né, porque a gente consegue resolver a situação. Então, eu acredito muito na empatia e humanização mesmo de um com o outro. E aí, Silvia, como é que você vê essa questão de depressão e ansiedade no século XXI? Olha, assim, a depressão, a ansiedade não são coisas novas, né? A gente já lá atrás, isso aí já existia, claro, isso. Não assim, de uma forma como é hoje. Como é tratada hoje. Antes, infelizmente, assim, hoje a gente ainda tem alguns tratamentos, né, com aquela mentalidade de antigamente, infelizmente. Mas hoje a gente tem muito mais casos, por incrível que pareça, e também não está só relacionado a questões de trabalho, mas às vezes em casa mesmo, a vida pessoal das pessoas, né? É muito complicado. Eu digo assim, porque eu já tive situações na família de suicídio por conta de depressão. Isso em 2004. Então, lá era muito mais complicado, assim, de se compreender. Mas de lá pra cá, assim, eu, pelo menos, e acredito que toda a minha família, a gente tem tido um olhar diferente. E uma coisa, assim, que eu enxergo dessa forma, além da empatia que a gente tem que ter, a gente não pode rotular nem julgar. E hoje as pessoas fazem muito. O pré-julgamento, entendeu? Você não procura entender o outro. Você julga. E baseado ainda nas suas crenças. Exatamente. Então, acho que, assim, essa questão do pré-julgamento acaba, vamos dizer, matando muita gente. Porque você julga e aquela pessoa, por já estar passando por aquele momento, acredita fielmente naquele julgamento. Entendi. Nessa questão do pré-julgamento, vem pra mim a questão das redes sociais. Porque a rede social, você está se julgando o tempo todo, né? Quando você vê, pra mim, rede social deve ser tratado como um conto de fadas da humanidade, porque lá todo mundo só posta o que tá bonitinho, o que tá acontecendo de fato, o que é que tá de bom. E aí, imagine você, uma pessoa que às vezes está passando por um momento difícil na vida, que você se depara, que você abre seu Instagram, tá lá a pessoa postando foto feliz, um casal feliz, e você, poxa, essa pessoa tá tão bem, eu tô tão mal. Automaticamente você já vai para baixo só de ver isso, Exatamente. Entendeu? Aí eu queria, como é que vocês lidam com essa questão de tipo, não querer mesmo. A rede social, muitas das vezes a pessoa querendo mostrar para outra a realidade, às vezes que não tem. Se vocês têm isso de vocês, se vocês preferem viver a vida,
sem esse negócio de rede social, essa questão. Se a gente, às vezes a gente posta, sabe, só pra mostrar, olha, eu tô viajando, tô com uma pessoa que eu gosto, sim. entendeu? Não, posta uma comida diferente, Isso. alguma coisa, né? Eu vejo muito isso. Eu acho, assim, isso muito engraçado, vamos dizer assim. eu tenho, sim, rede social, certo? E eu posto. Não, assim, eu não postava muito, mas eu comecei a postar mais. Eu sou praticante de corrida de rua. Sim. E aí eu percebi assim que eu postava algumas coisas de treinos e depois eu sempre recebia uma mensagem: Silvia, eu quero, Silvia, Silvia, você me ensina a correr? E eu ficava me perguntando: como é que se ensina alguém a correr? Não tenho que ensinar. Mas aí eu comecei a perceber assim, poxa, de alguma forma isso tá motivando outras pessoas. E aí, assim, hoje a minha rede social, quem me segue... Deixa a roupa dela aí, lá, pode dizer, Silvia. Quem me segue, sabe, eu só posto assim, mais treinos de corrida. Porque eu vi que isso estava trazendo novas pessoas para a corrida. E eu sou suspeita a falar, né? Mas a corrida é um esporte muito bom. Porque Sim. Você faz quando você quer, num ambiente que você quer. Você consegue ali fazer muitos amigos, porque isso aconteceu comigo. Então eu percebi que isso estava trazendo muita gente para o mundo, esse mundo da corrida, esse mundo do esporte. Sempre me perguntam, me pedem dicas. Então, assim, minha rede social hoje é para isso. Mas de fato é como você falou, se a gente vai lá, poxa, porque fulano pode isso e eu não posso? Porque fulano pode viajar e eu trabalho tanto e eu não tenho condições de fazer essa viagem. Fulano nem trabalha direito e só posta foto viajando e eu que tô aqui ralando a semana toda, viajo uma vez por ano. Todos os finais de semana tá em eventos diferentes, meu salário não dá pra isso. Mas é porque a rede social ela é dois pontos, né? Exatamente, você pode usar para uma coisa boa. E pode, ao mesmo tempo ser ruim, frustrar algumas pessoas. Como que eu lido com isso? E é o que também, de fato, eu tento passar para as pessoas. Eu costumo dizer assim, olha, cada um tem a sua vida e o seu momento. Se alguém vem conversar comigo, eu oriento dessa forma. Não é ainda o seu momento vai chegar. Eu estou no meu momento disso agora. Hoje eu estou na TN como RH, sou gestora de RH, mas já estive em outros momentos que de repente, assim, hoje eu valorizo, porque isso também influi muitas coisas na vida, você valorizar mais o emprego que você tem, a atividade que você faz. Isso tem toda uma bagagem atrás, né? E eu sempre converso com as pessoas assim, o corpo funcional da TN hoje tem em média de 23 a 26 anos, então a gente tem um corpo funcional muito jovem. E a gente sempre conversa com os gestores nas reuniões. Gente, a gente precisa saber que a gente está conversando, às vezes eu digo assim, com crianças. Com crianças que estão conhecendo. A maioria lá é o primeiro emprego. Então a gente tem que saber como a gente trata cada um. Não é pensar ou imaginar que aquelas pessoas lá vai ter a mesma maturidade de quem já passou por outras empresas. Tem outras vivências. É o primeiro emprego dele. O primeiro Exato. Emprego, entendeu? Então a gente... Aí volta a questão da empatia. Volte lá atrás e lembre de você no seu primeiro emprego. Inclusive, Silvia, você tocou num ponto muito importante que a gente vê assim nas empresas. Pessoas mais experientes acabam que quando vão uma pessoa nova falar, nem ensina de mau jeito, né? Porque pensa, ele vai aprender, eu sofri, então aquela pessoa também tem que sofrer, né? É uma coisa que eu prezo muito, né? Eu até falo isso para os meus alunos. Também sou professor, acabei nem falando isso. Eu sou professor. Eu falo isso para os meus alunos porque é o seguinte, a dor que você sente não é a mesma dor que eu vou sentir. A dor ela é subjetiva. Então você não tem como mensurar a dor. Então a criança, quando ela cai de bicicleta e ela fica chorando muito alto, gritando, porque ali é a primeira dor que ela está sentindo. É a primeira dor que ela teve na vida dela que ela vai passar por aquela dor. A gente não, a gente cai de bicicleta, ok, cai de bicicleta,
Mas vamos supor um jovem terminou o relacionamento. Qual é a primeira atitude do jovem? Tirar foto do WhatsApp, ficar postando indiretas nas redes sociais, enfim. Cada um tem a sua maneira de lidar com a dor, né? E aí, voltando para a pergunta que o Gabriel fez, né, anteriormente, a gente precisa, né, como é que eu vou lidar com essa situação? Então, eu busco meios para poder lidar com isso. Então, o que o outro posta, não quer dizer que eu preciso também estar postando o que necessariamente eu vou precisar postar também. Então, um fator que me ajuda bastante seria a minha fé, a minha religião. Então, isso me ajuda bastante porque eu acredito que tudo tem um tempo. Então, tudo tem um tempo e, no meu caso, Deus ele vai, né, estabelecer o tempo para cada coisa naquele momento. Então, se eu estou no momento agora na TN Promotora, eu preciso viver esse tempo na TN Promotora, né? Eu preciso fazer com que esse meu momento, essa minha vivência agora, faça com que eu cresça mais ainda. O que aconteceu no passado precisa fazer com que eu cresça, né? Seja degrau. Eu também enxergo dessa forma. Os meus problemas futuros, né? Porque a gente vai enxergando a vida como ficou atrás, né? O que ficou atrás a gente vai vendo. Então, eu preciso enxergar aquilo como degrau. Hoje, eu não imaginaria que eu estaria na TN Promotora como líder do setor do atendimento. Eu não imaginaria, mas hoje eu estou. E eu preciso fazer jus ao que eu estou fazendo, né? Preciso valorizar o que eu estou fazendo e crescer mais ainda, né? Eu posso, futuramente, estar na frente da TN Promotora como o gestor do setor inteiro. Então, eu enxergo dessa forma. Ou eu posso também sair da TN Promotora e ser, né, gestor de um hospital, gestor da equipe de enfermagem dentro de um hospital. Então, eu vou juntando as peças e quando for o momento certo para as coisas acontecer, eu vou e faço isso acontecer de fato. Então, eu enxergo muito dessa forma. E um fator que me ajuda bastante é a minha religião. Então, eu acredito que cada um ele precisa achar o seu ponto ali de equilíbrio para poder entender que cada coisa acontece no seu tempo. Independente da sua crença, independente do que você enxerga, acredita, enfim. Mas a gente precisa de um ponto de partida para poder, né, chegar onde a gente deseja. E aí eu vivo, na verdade, o Gabriel perguntou se vocês vivem a vida de vocês ou eu vivo a minha vida. A gente, os meus amigos da igreja, a gente tem até um lema, né? Uma vida, uma chance. Se a gente não vive o hoje, passou. Sim. Eu estou aproveitando o máximo esse momento que a gente está fazendo aqui agora. Então, eu estou vivendo o máximo. Amanhã eu não vou ter esse momento. Ok, eu vou ter a gravação, mas não vou saber o que vai acontecer amanhã. Então, eu vivo hoje. Uma vida é uma chance, né? A gente só se vive uma vez. Então, você precisa aproveitar. A preocupação de ontem já passou. Você precisa se preocupar com hoje. A preocupação de amanhã, deixe que amanhã vai vir essa preocupação. Então, você se preocupa amanhã. Viva o seu hoje. Então, eu vivo dessa forma. Ansiedade, né? Se a gente ficar Exato. demais, E aí, a gente tá... A depressão, ela tá muito casada com a ansiedade hoje em dia. Antes a gente só enxergava a depressão. Hoje a ansiedade, ela apareceu um pouquinho mais por conta do mal do século que apareceu agora. A ansiedade, mas vista um pouco... começou a ser enxergada mais por conta da pandemia, né? Que muitas pessoas desenvolveram a crise de ansiedade. E partindo disso, a depressão, e aí foi, né? Mas tudo está interligado, mas você precisa ter um ponto de partida e saber o que é que você quer da sua vida para você conseguir alcançar tudo no seu tempo. Então, Bruno, 2 pontos que eu queria citar aqui. O primeiro da questão que você falou da válvula de escape. Todo ser humano tem que ter sua válvula de escape. Você fala que a sua é um momento religioso. Por que eu falo isso? Porque é comum o ser humano ter picos de estresse. Todo mundo aqui vai ter um dia que vai estar um pouco mais estressado. Isso é normal. E é importante você ter um lugar que você saia, que você vai relaxar, certo? No seu caso, é a questão da igreja, dos seus amigos. O meu é a igreja, eu gosto de praticar também vôlei. Então, essa questão, o ser humano tem que ter essa válvula de escape. Tem que ter momentos que ele pode não se refugiar, mas ele ir naquele momento para baixar um pouco esse estresse, para focar em outras coisas. E outra coisa que vocês dois falaram em comum, que é a questão do hoje. Depressão é uma preocupação que a gente... é um pensamento que a gente vem com relação a coisas do passado. Ansiedade é uma preocupação da gente com coisas que nem aconteceram ainda. E hoje? E o presente, como é dito de fato? Hoje é um presente. Você está vivendo esse presente? É um presente de verdade? Ou, na verdade, é aquele cavalo de Troia que você acha que é um presente e você não está aproveitando como deveria ser dito, sabe? Então, eu prezo muito por isso. A gente tem que viver o presente. Quando é que eu ia pensar na minha vida que depois de me formar, ano passado, eu já estou aqui fazendo um podcast falando sobre saúde mental? Sim. Entendeu? Quem se imaginou nesse momento? Então, a gente tem que viver esse momento da melhor forma possível. Bruno, quer citar algum ponto aí? Bom, eu queria puxar agora um tópico que você falou de depressão,
E tem um tema muito importante que é síndrome de burnout, que seria uma depressão no trabalho, né? Que é basicamente as pessoas trabalhando, então pensa no trabalho, às vezes leva o trabalho para casa e tá ali no trabalho, começa a desenvolver até sintomas, sinais físicos. E eu queria que vocês falassem um pouco assim, como é que vocês percebem que o ritmo acelerado do mundo, porque hoje em dia é o quê? Tem que ser qualificado, tem que ter um monte de curso no currículo. Até quem tem o primeiro emprego, às vezes tem que chegar já com um monte de curso. Então, como é que esse ritmo acelerado, o que é que vocês veem de impacto nos profissionais de hoje em dia? Relacionado assim com o burnout também. Sim, sim. Eu acredito muito que essa síndrome vai muito do pessoal, você não saber separar. Então, como o Silvia falou anteriormente, a gente não está sempre 100% separando um trabalho de casa, a vida pessoal. A gente não consegue. Claro, a gente vai ter ali uma administração das nossas emoções, sentimentos, e a gente consegue separar. Então, acho que se não partir da pessoa escolher separar o seu trabalho do seu pessoal, você não vai conseguir resolver a situação. Então, se eu levo todos os dias estresse do meu trabalho para dentro de casa, eu vou ter um problema dentro da minha casa também. E aí você vai ter dois problemas, porque vai ser dentro do trabalho e dentro de casa. E isso vai desenvolver a síndrome e a depressão e assim vai. No trabalho, eu tenho uma mania de fazer o seguinte, eu vou listando os meus afazeres do dia. Então, vamos supor, hoje eu tenho um treinamento com o parceiro, então eu coloco lá, data X eu tenho um treinamento com o parceiro, vou realizar o meu treinamento com o parceiro. Ah, não deu certo. Ok, vamos reagendar para outro dia. É entender que as coisas a gente planeja, mas nem sempre vai sair do nosso jeito. Isso. Sempre vai ter algum fator ali, tanto externo, interno, que vai implicar e não fazer com que não dê certo. Mas a gente não focar tanto nesse problema. Poxa, não deu certo para fazer o treinamento, mas eu queria fazer o treinamento. Não deu certo, ok, vamos reagendar para outro dia. Você tem outros dias, né, no seu trabalho, você vai estar ali todos os dias no seu trabalho, vai ter um horário específico para você fazer esse treinamento, você vai agendar. Então, ok, não deu certo hoje, vou ver na minha agenda se eu já tenho alguma outra coisa agendada e vou colocar esse treinamento. Então, eu trabalho muito dessa forma e assim eu consigo organizar o meu dia e eu acabo me estressando menos. Sim. Então, acabo organizando o meu dia a dia. Né? Claro, quando sai do meu planejamento, eu me estresso um pouquinho sim, não vou mentir. Eu me estresso, mas ao mesmo tempo assim, poxa, mas eu já posso colocar aqui, encaixar aqui, então acabo resolvendo a situação. E aí eu não levo para casa, nem levo para o meu pessoal, né? Eu acabo resolvendo ali mesmo no meu trabalho mesmo, no meu momento de expediente, e consigo resolver. E aí a síndrome ela fica um pouco meio que distante, né? Sim. Mas infelizmente tem gente que não consegue separar, né? Até porque na pandemia teve a questão do trabalho em casa, né? O home office. O home office. E aí como é que você vai separar se você tá lá trabalhando e às vezes tem criança, né, em casa, você tem que... Não consegue separar, é muito difícil, né? E saindo da pandemia, talvez a gente também tenha conhecimento, juntando o fato de que tem que ter muito curso. Então, realmente, assim, é muito impacto nas pessoas, o Até burnout. porque, às vezes, Bruna, a sua válvula de escape de muitas pessoas é o trabalho. É o trabalho, Então, tem um problema em exato. casa e sua válvula de escape é o quê? O trabalho. Então, como aconteceu essa pandemia e juntou o trabalho com o pessoal dentro de casa, muita gente não conseguia Conciliar. separar e conciliar isso. Por que muitas famílias acabaram também, muitas famílias entraram em depressão, muitos pais se suicidaram, estão com crise de ansiedade? Porque eles não conseguiram separar isso, né? Eles estavam acomodados a sair de casa para o trabalho, só se ver no final do dia, ok, a vivência deles era essa. E na pandemia não, na pandemia eles começaram a se ver mais, com frequência. Acordavam todos os dias, trabalhavam em casa, mas não separava ali, né, o trabalho de casa e não tinha sua válvula de escape, infelizmente. E eu acho também que uma coisa que contribui muito para o burnout é você... É a questão do consumismo, que hoje também é desacelerado, né? Você vê, meu colega tem, fulano tem, fulano trocou de carro, comprou um carro do ano, então eu tenho que trabalhar mais, eu preciso produzir mais, porque eu preciso também ter. Eu preciso reformar minha casa, eu preciso do celular, nossa, saiu agora o iPhone, sei lá o que eu nem sei dizer, que é o preço de um carro. Não, mas eu preciso ter, porque minha colega vai ter. Minha colega foi promovida, eu vou trabalhar para ser promovida, para ganhar o dinheiro que ela ganha. Entendeu? Então, assim, a questão do consumismo acelerado também faz com que as pessoas imaginem que elas tenham essa necessidade
de coisas, objetos, bens, que na verdade às vezes não traz a felicidade, né? E aí acaba que a pessoa cria aquela ilusão e eu preciso trabalhar mais, eu preciso... E vai cada dia mais se afundando nessa ilusão. Eu, por exemplo, eu já tive um momento da minha vida que eu tinha, assim, essa questão de trazer trabalho para casa e finais de semana e tudo. Não era nem por questões, assim, de consumir ou de querer ter mais, porque o meu próprio trabalho exigia isso. Eu trabalhei em indústria, e indústria é 24 horas. E tinha alguns momentos que a gente trabalhava em final de semana. A minha função fazia com que, mesmo que eu não estivesse lá, mas eu estava trabalhando de casa. Entendi. Então, você acaba se preocupando ali. E aí chegou um momento da minha vida que eu disse, não, eu não quero isso pra mim. Não é isso que eu quero. Quais foram os sinais que você perceberam? Como você falou, você teve, né? O que foi que você falou? Não, isso aqui em mim tá errado, não tá normal. Tô pensando muito, assim, trabalho e tal. Porque... Noites de sono. Isso. Sono. É saudável você ter uma noite de sono Questão inteira, da higiene do sono, o professor exatamente, né? Entendeu? Então, quando eu percebi assim, poxa, eu não tô conseguindo dormir, porque eu acordava e quando eu trabalhava nessa empresa, eu tinha um celular da empresa que eu dormia com esse celular embaixo do meu travesseiro. E aí eu via muitas colegas minhas lá tomando remédio, como elas diziam, tarja preta e tudo. Eu disse, não, eu não quero chegar a esse nível para eu manter um emprego. Sim. Não é isso que eu quero para mim. Então, eu decidi isso, entendeu? Então, fui, agradeci, me desliguei. E fui para uma outra empresa com salário menor, fazendo atividades mais simples, mas que me trazia, assim... Uma qualidade de vida melhor. Uma qualidade de vida melhor. E assim, pra mim, e hoje eu prezo muito por isso. Como eu disse, eu tenho especialização em gestão de pessoas e o meu artigo de conclusão foi justamente, o tema foi esse, qualidade de vida no trabalho. Como é que eu defendi uma coisa e eu mesma não pratico? Eu não estudei tanto para não praticar aquilo que eu defendi ali. Então, e eu venho e defendo isso, e hoje na TN eu pratico isso. Quem chega lá para conversar com a gente no RH, eu oriento, não leve trabalho para casa. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Por quê? Porque nós estamos vivendo ali um momento na TN. Enquanto nós estivermos na TN, ou seja lá em qualquer empresa, a gente vai estar sim fazendo o nosso melhor papel quanto profissional, quanto gestor de RH, como gestor de setor operacional, de comercial, sim. Mas a própria CLT nos diz que nós temos horário de entrar e horário de sair. Então, as minhas atividades trabalhistas tem que caber ali. Sim. Se não der para realizar hoje, ok, beleza, amanhã, no meu horário, eu vou estar aqui, né? E continuo. E hoje, assim, o meu pensamento é esse, eu defendo isso e oriento os meus colegas que façam também dessa forma. Uma coisa que ela citou bastante é, eu preciso pegar esse celular porque o pessoal está comprando celular, esse carro, enfim. A gente percebe isso muito, né, da juventude, saindo da adolescência para a juventude, né? As pessoas querem conquistar suas coisas, sua casa, seu carro próprio, seu telefone. Então tá saindo um pouco da dependência dos seus pais para conquistar sua independência. Então isso acaba fazendo com que uma cobrança muito grande na vida dos jovens e dos adolescentes. É claro, a gente tem um índice de ansiedade e depressão em um âmbito, né, global. Isso. Adultos, jovens, enfim. Não tem nada. Até criança, né, tá tendo crise de ansiedade. Mas eu acredito que o índice maior mesmo é entre os adolescentes e os jovens. Por quê? Por conta da pressão para poder, né, conquistar a sua dependência, né, sua independência. Então, eu preciso conquistar minha casa, preciso passar no curso que eu desejo, preciso, né, orgulhar os meus pais, preciso passar naquele curso. E você acaba com aquela pressão ali e acaba acarretando uma ansiedade, uma depressão. Um exemplo que quase acontecia comigo, né? Mas eu tive, graças a Deus, a ajuda da escola em si. A escola que eu estudava, a gente estudava de manhã, tarde e noite. Então, estava no terceiro ano, então tinha aquela pressão de estudar de manhã, tarde e noite. Tinha a pressão de você passar no vestibular, no Enem. Tinha a pressão dentro de casa para você passar no curso que os pais desejavam, enfim, né? E eu
acabava chorando nas aulas, acabava, né, com ansiedade, enfim. Mas aí tinha psicóloga dentro da escola, então eu buscava ajuda, eu entendia que aquilo não é normal para mim. Ok, se eu não conseguir, tudo bem, eu preciso entender isso, que se eu não conseguir não é o meu momento. E foi o que aconteceu, não consegui de primeira, mas o meu número ele ficou ali, né, para poder entrar. Consegui, me formei, mesma coisa vai acontecendo durante a nossa vida, né? Então, cada fase da nossa vida é um passo, a gente vai dando um de cada vez. E muita gente não entende isso. E o que acontece com os jovens? Eles querem tudo lá de dentro, né? Piscar de olhos. Primeiro emprego. Aí, no meu primeiro emprego, eu já quero conquistar o celular do ano. Não é bem assim. Primeiro emprego, você vai se estruturar primeiro, se organizar. Eu falo isso para os meninos lá que estão do Jovem Aprendiz, no Senac, eles sentam assim de uma lado e dizem, não, mas calma, respira, né? Tá estressado, respira um pouquinho, vocês estão aprendendo, isso é normal. Mas é tudo certo. Aí eu fiz uma coisa errada, ok, tudo bem, você tá aqui para errar mesmo, você é humano, você tá aprendendo, e se a gente não errar agora, lá na frente a gente vai errar e a gente vai se frustrar. Então é melhor a gente errar e consertar agora, aprender e entender que a gente erra também, que lá na frente a gente vai conseguir resolver e conseguir conquistar o que a gente deseja. Então eu enxergo muito também dessa forma, né, esse lado. Até porque o erro, você falou, parece que a gente tem que ser perfeito, né? Não pode errar. A cobrança da sociedade precisa ser perfeita em todos os momentos, Sim. né? Você precisa ser perfeito dentro da igreja, você precisa ser perfeito dentro do seu ambiente de trabalho, dentro de casa você precisa ser perfeito. E os que mais nos conhecem são os de dentro de casa. Então se você erra uma vez, os primeiros a apontar são os de dentro de casa. Então precisa ter esse cuidado também. Você não precisa ser perfeito todos os dias no seu trabalho. Você não precisa acertar todos os dias no seu trabalho. Ok, você foi proativo no trabalho um dia, ótimo, excelente. Isso vai ser reconhecido, isso vai ser visto depois no seu currículo. Ele foi proativo nesse momento. Ah, você errou ali, ok, não é momento de se desesperar e, né, levar o seu trabalho para casa e ficar matutando aquilo a noite toda. Poxa, eu errei aquilo, não tinha que errar aquilo, não tem necessidade disso. Você respira, deixa aquilo lá, no outro dia você tenta resolver. Não conseguir resolver, tem outro dia. Como o Silvio falou, você tem o horário de entrar e o horário de sair. Você precisa resolver tudo dentro desse horário. Quando você está ali dentro, você resolve. Não está ali dentro mais do seu expediente, deixa ali dentro. Uma coisa que o Paulo falou muito foi a questão da cobrança, né? A gente já se cobra bastante. Todo mundo se cobra para evoluir, para arrumar um emprego melhor, para ter uma casa, para ter tal coisa. E sempre tem uma pessoa que tem que dar um pitaco na nossa vida. Às vezes você nem pede, mas ela tem que dar um pitaco. Uma coisa que eu gosto de falar muito com meus amigos é: eu não aceito conselho construtivo de uma pessoa que não construiu nada na vida. Como é que uma pessoa que não construiu nada na vida vai me dar um conselho construtivo? Entendeu? Qual é a lógica disso? Entendeu? E aí as pessoas é assim: se você está estudando para o concurso, e se esse concurso não der certo, se você preferir outro concurso, aquela pessoa faz o quê? Trabalha numa coisa que não tem nada a ver com aquilo, mas ela tem uma opinião para falar sobre aquilo, entendeu? E levando o ponto da pergunta que a Bruna fez para ela da questão do sinais do corpo. O ser humano não sabe, mas quando a gente está passando por um problema mental, a primeira coisa que dá um sinal é o nosso corpo. O ser humano se acostumou a achar que tudo é normal. Uma dor de cabeça é normal, um estresse é normal, um enjoo é normal, entendeu? Até o próprio cansaço físico, isso, né? E tudo isso são sinais. Que o corpo vai dando, que ele está cansado, que você precisa fazer alguma coisa para melhorar aquilo, né? E eu acho que o ser humano, não é todo mundo que vai ter esse conhecimento hoje em dia, de tipo, chegar do trabalho, ter um enxaqueca e dizer bem assim, olha, meu corpo está dizendo que é para eu parar, será que eu paro? Não é todo mundo, ele vai dizer, enxaqueca, eu vou tomar um remédio, vou continuar minha vida, vai ser algo normal. Infelizmente, é uma coisa que falta muito, é informação. Isso. Se muita gente tivesse acesso à informação, se usasse as redes sociais para buscar informação verdadeira, de fato, muitas coisas que acontecem hoje não estariam acontecendo. Então, a gente está rodeado de fake news. Ansiedade causa isso. Ok, causa alguns sinais e sintomas, mas nem sempre aquilo vai ser o seu sinal, mas nem sempre aquilo vai ser o seu sintoma. Cada um vai reagir de uma forma. Uma coisa que a gente tem dificuldade muito de enxergar quando uma pessoa está com depressão e ansiedade é o outro que está do lado. Por exemplo, Silvia, né, ela está passando por um momento difícil, mas eu que estou do lado dela, que estou ali o dia inteiro com ela, mas eu não consigo enxergar o problema dela. Então, quando eu falo de empatia ser humano, é você abrir a sua visão e enxergar. Poxa, ela está passando por um problema aqui. Ela chega sorrindo todos os dias, mas por que ela está chegando agora triste? Chega com os olhos inchados, chorando, por que está acontecendo? Alguma coisa está acontecendo ali. Então é você entender e buscar, investigar o outro.
eu não sou profissional da psicologia, mas você pode ajudar de alguma forma. Às vezes a gente nem quer só profissional, mas um amigo. Exato, um amigo que esteja ali aconselhando, abraçando. Imagine quantas pessoas por um abraço, às vezes tinha aquele abraço como um momento que ele ia ter aquele refúgio. Sim. E não tem esse abraço no dia, né? E acaba... Eu gosto de brincar sempre com os meus alunos que o enfermeiro ele vai ser um pouquinho de tudo. O enfermeiro ele é psicólogo, o enfermeiro ele é investigador, ele é advogado, porque a gente encontra de tudo dentro do nosso consultório. Então chega às vezes um paciente que está depressivo e a gente não tem um psicólogo ali no momento. A gente precisa agir como psicólogo. A gente precisa, né, conhecer, entender e enxergar a dor dele, por mais que seja uma dor que a gente não é tão visível, mas a gente entende. Poxa, ele, ó, tá doendo porque o meu esposo, a minha esposa me deixou há 2 anos. Ok, entenda a sua dor, por mais que você ache aquilo uma besteira, mas é a dor dele no momento, a gente precisa respeitar a dor do outro. A gente não sabe qual a intensidade daquela dor atinge aquela pessoa e tá causando aquela ansiedade, aquela depressão. Assim, João Paulo, eu queria até perguntar diretamente para você, como você você é enfermeiro, já foi enfermeiro, então tem a área da saúde e outras áreas. Se você sente que tem uma área, né, como empresa, saúde, que o problema da saúde mental ele é mais prevalente, ou as duas têm os mesmos níveis de problema, assim? Acredito que hoje não tem uma mais ou menos, todas estão no mesmo patamar. A gente encontra problema na saúde mental em todos os ambientes. Igreja, trabalho, dentro de casa, todos os ambientes está tudo ali, Sim. no mesmo patamar hoje, está tudo igualitário. E se a pessoa ela não vai em busca de cuidar dessa saúde mental, aí ela acaba mesmo, né, entrando no fundo do poço. E aí é onde a gente evita isso, a gente tenta ajudar para evitar ao máximo isso. Por isso que hoje existe Janeiro Branco, que é o mês voltado para a saúde mental. Tem o Setembro Amarelo, que é voltado, né, para essa questão do suicídio, enfim. Então a gente usa dessas estratégias para poder ajudar as pessoas. Mas infelizmente a informação não chega para todos, né? Então o Setembro Amarelo ele é visto como uma piada, né? Qualquer um entra lá, posta lá uma foto com a roupa amarela, ok, janeiro uma roupa branca. Só para cumprir a tabela, né? Só para cumprir a tabela, dizendo, poxa, eu tô ali exercendo o meu direito de cidadão, ok, alguma coisa assim. Mas não sabe, não entende de fato o que acontece. É a questão de se mostrar na rede social que tá naquele... Só pra dizer tá naquilo, mas não cumpre, entendeu? Só para dizer que tá. Tem algumas empresas, assim, eu particularmente, eu sou contra com aqueles sinaizinhos que colocam, né, na roupa. Luto, preto, outubro rosa, rosinha. Eu sou contra, porque vai colocar aquilo ali no peito, mas você não age da mesma forma. Não está fazendo nenhuma ação efetiva para que colabore, né, para reduzir ou para orientar, para instruir pessoas. Fica algo bem simbólico, de fato. Janeiro branco, ok, mês da saúde mental, mas o que é que eu estou fazendo para cuidar da saúde mental do meu colega, do meu colaborador, né, dentro de casa, enfim, das pessoas que estão ao meu redor, ou da minha própria saúde, o que é que eu estou fazendo? Ou às vezes assim também não sabe nem a própria história, ou está usando aquilo ali porque a empresa, ou porque a igreja, ou porque qualquer alguém entidade mandou, né? Mandou, mas não sabe nem por que está usando, né? Porque assim, a gente sabe, a gente tá ali nas redes sociais, ou até vai, pesquisa uma coisa e aparece lá. Eu sou meio curiosa, assim, para ler algumas coisas. E aí, essa questão do Setembro Amarelo, né? Se eu não estiver enganada, tem a ver com a história de um rapaz que era muito inteligente, não me recordo o nome, mas que ele era muito inteligente e que ele chegou até a construir um carro, o próprio carro dele. E os pais, ele, acho que se não estiver enganada, com 17 anos, ele se suicidou. E ele tinha lá na garagem da casa dele um carro amarelo que ele mesmo produziu. Então, assim, os pais dele tinham ele assim como um rapaz muito inteligente, capaz de produzir o seu próprio meio de transporte, seu próprio veículo. E do nada, com 17 anos, ele se suicidou. Então, assim, os pais que deram essa simbologia, porque foi o mês dele, e o carro dele era amarelo. Então, por isso, o Setembro Amarelo. E aí, assim, os pais, no dia do enterro dele, do sepultamento dele, soltaram vários balões na cor amarela,
justamente para que outras pessoas tivessem conhecimento, porque eles, obviamente, se culparam porque não conseguiram enxergar essa fraqueza no filho. Eles viam o filho como um gênio, e de fato era, né? Construiu o próprio carro. Mas não, eles não conseguiram entender que ele estava passando por esse momento tão difícil. E até hoje, esse tipo de situação acontece. Exatamente, porque Né? como você falou, às vezes a gente acha que está na falta. Alguém que talvez não faça muita coisa pode estar suscetível a mais problemas, mas às vezes quem faz muito também, quem está sempre trabalhando, às vezes feliz, Exatamente. é justamente também quem Passando tá por passando esses por aquilo. problemas. A gente precisa estar atento a todos os sinais, né? Se chega muito triste, se chega muito feliz, a gente sempre tem alguma situação ali Se que a é gente muito precisa... falastrão e chega caladinho, Exato. alguma coisa está acontecendo. É ver a personalidade. e a Nossos amigos assim próximos que tem essa sensibilidade, né? Conhece a gente no dia a dia, que ele, Sim. mas hoje você não tá legal. No ambiente de trabalho, a gente tem um pouco essa dificuldade, porque assim, ambiente de trabalho, a gente, claro, não vai abrir a nossa vida totalmente para o nosso Sim. colega, ok? Mas quem tem mais proximidade ali já conhece, já percebe quem chega diferente. Eu, como sou líder do atendimento, eu costumo chegar um pouco mais perto dos meus colaboradores ali, da minha equipe. Por quê? Porque se eu tenho um colaborador que está triste, né, por algum problema que está passando, ele vai passar para os outros de alguma forma, Sim. porque ele pode responder estressado com um colega, brigar, enfim. E aí, para não ter esse problema, eu procuro entender e chegar mais perto um do outro. Dizer, olha, você pode contar comigo, eu tô aqui. Né? Eu brinco com eles lá, João Paulo, lá para vocês é Bombril. Né? Eu vou ter ali a função como líder, mas lembre também que eu sou enfermeiro, eu posso ajudar vocês de alguma forma, um conselho, alguma coisa. Né? Lá fora da empresa, vocês podem me tratar como amigo de vocês, eu não sou, né, um bicho de 7 cabeças, porque tem essa questão também. Né? Às vezes o colaborador ele não chega para conversar com o seu gestor, como eu dei o exemplo do RH, ou um líder, porque ele enxerga o gestor como algo superior a você e você só precisa manter respeito ali dentro. Fora da empresa você não tem contato, você não segue no Instagram, enfim. Mas não, eu mostro para eles que eu sou ali para eles poderem contar comigo para o que der e vier. Né? Enfim, o que eu puder ajudar, eu vou dar o meu máximo para poder ajudar eles. E vice-versa, a gente troca isso, né? A gente troca, é humano de fato, trocar isso com eles, né? E assim, na experiência de vocês, qual é o impacto quando o colaborador não está com uma saúde mental muito boa, na produtividade, sabe, dele, no trabalho dele? É um impacto muito grande, né, Silvia? É muito grande, porque, por exemplo, no atendimento, a gente precisa prezar muito por um bom atendimento, né? A gente é porta de entrada. Então, se o parceiro ele chega ali, está começando com a TN promotora, está começando a produzir com a TN promotora, a gente precisa prezar por um bom atendimento para que ele volte mais vezes a produzir com a TN promotora. É a primeira impressão da empresa, o A atendimento. primeira impressão da empresa. Então, se chega lá um colaborador está com um problema, está com ansiedade, depressão, e responde mal esse colaborador, ele não, ou esse parceiro, né? Parceiro, como vocês Ele não vai querer voltar. Então, ele vai dizer, poxa, o atendimento foi péssimo. Vai dar uma nota péssima e não volta E mais. pior, propaga. Ele está dizendo pro amigo, ó, não Propaga, vá na TN, que é Exato. péssimo lá. Não fica só ali, ele vai passando para os outros, né? É um telefone sem fio mesmo, Isso. e sem fim. Aumenta um ponto ali, aumenta outro e assim vai. Então acaba dificultando o nosso trabalho, né? Porque aí vai chegar a reclamação para mim, eu como líder vou receber a reclamação, ó, colaborador tal tá fazendo dessa forma, tem dessa forma, e eu preciso chamar o colaborador para poder entender, conversar, e a gente vai, né, e acaba dificultando mais o nosso trabalho. O tempo que a gente poderia estar usando, evitando isso, a gente poderia estar fazendo um trabalho, né, continuando o nosso trabalho dia a dia, né? Mesma coisa, acredito, para a Silvia. Se um colaborador está dando problema ali para ela precisa parar várias vezes o trabalho dela de uma coisa que ela estava fazendo importante, vai dificultar o dia dela. Ela pode confirmar melhor isso, né? Exato. Mas é assim mesmo que funciona. Mas a gente está sempre aberto a isso. Tanto é que lá no nosso setor é DP e RH. Tem a plaquinha lá na porta. E às vezes a gente brinca, né, Isis? A gente diz assim, que o DP é Departamento de Psicologia, que é departamento pessoal, né? Porque assim, a gente trabalha em conjunto com os gestores dos setores. Então, eles como estão lá mais próximos, eles já percebem e já passam pra gente. Silvia, eu preciso que você chame fulano para conversar um pouquinho, tá acontecendo alguma coisa.
porque hoje ele não tá legal, fulano não tá legal. Então a gente para ali o que tá fazendo, pronto, chame, peça para ele vir aqui. E assim, tem coisas que a gente resolve ali em meia hora, tem coisas que vai uma manhã inteira, uma tarde inteira, mas a gente deixa a pessoa ali. A gente só libera quando vê que a pessoa realmente... Porque às vezes a pessoa precisa daquele tempo. Às vezes a pessoa precisa ir para casa, então a gente também libera, vá para casa. Amanhã, quando você tiver legal, você volta. Porque a gente sabe que a pessoa ali não vai render. E ainda vai, exatamente. E ainda vai acabar contaminando os demais. Então, o ambiente. Então, a gente prefere que a pessoa não vá para casa. Às vezes a pessoa até vai e à tarde já tá de volta. Não, você podia ficar em casa o dia todo. Não, eu já tô bem melhor. Então, quer dizer, a gente já viu que teve um resultado ali. Então, a gente faz esse trabalho em conjunto com os gestores dos setores, né, que estão ali mais próximos, para poder também ajudar a gente nesse sentido. Sim, quando ela fala contaminando o outro, é porque no sentido, por exemplo, você trabalhando com uma pessoa que reclama o dia todo, tá ali o dia todo reclamando, não enxerga nada bom na sua frente, nada bom, vai contaminar o outro vai chegar e dizer, isso aqui também tá ruim, de fato, esse ar-condicionado tá muito gelado, de fato. E eu quero um ponto negativo, virou vários. Virou vários pontos negativos, então a gente acaba tendo um problema muito maior. Então aí pode dificultar no trabalho tanto dessa pessoa, tanto do outro, né? E acaba, da equipe, exato, da equipe inteira. Então, para evitar, a gente, né, chama para conversar, a gente entende o que está acontecendo, acontece essa questão de mandar para casa para relaxar um pouquinho, né, para colocar no lugar, tem às as vezes férias. É um problema com o filho, né, que a pessoa trouxe de casa e não conseguiu, como eu disse, não consegue se desligar, então, já que não vai produzir, amanhã de repente vai vir com o mesmo problema, não, tire o dia, resolva o problema com seu filho, com sua mãe, seja lá com quem for, porque a gente sabe que no outro dia vai estar melhor, vai ser bem mais produtivo, né? Sim. Muito legal, Silvia. Então, você falou da questão da importância do papel do gestor, né? Gestor, meu professor, quando eu me formei, ele falou que o dono da empresa hoje em dia ele quer um solucionador de problemas. Ele não quer um gestor, ele quer um solucionador de problemas, entendeu? Você tem que resolver o problema da empresa, seu problema, o problema do seu colaborador, o problema do seu cliente, todo mundo, entendeu? Então, o gestor hoje é um papel muito importante na empresa por mexer com todas essas camadas da empresa, né? Estamos já no final do podcast, já tem mais de 1 hora. Nossa. O tempo passou voando, a gente foi conversando aqui, graças a Deus a dinâmica foi muito boa, né? Entre a gente, o nervosismo dos primeiro podcast de todo mundo já passou. Não sei se Bruno quer levantar mais alguma pauta, se a gente podia entrar em algum assunto mais específico, se a gente já podia encerrar por aqui. Pode encerrar por aqui. Ou vocês têm quais práticas e estratégias que as empresas podem adotar para realmente lidar com essa questão da saúde mental, porque é muito importante. Era isso que eu queria para encerrar, que vocês passassem uma mensagem tanto para as empresas, como a importância, como elas deveriam tratar os colaboradores, também nas pessoas que estão passando por um problema de depressão, ansiedade. Você dá uma mensagem para elas, olha, procure isso, senão comece a fazer isso, que vai dar certo. Aí, eu sei que é uma pergunta assim do nada, a gente tem que raciocinar um pouco, né? Começando aí. Eu acredito, assim, falando como um colaborador, né, uma coisa que eu prezo muito, que eu vejo isso onde eu trabalho no momento, é enxergar o lado também do colaborador, não só da empresa. Ok, a empresa ela tem que crescer, mas se ela não tem um colaborador que está ali bem consigo mesmo, com a sua saúde mental, física, espiritual, social, você não vai conseguir evoluir, porque esse colaborador ele não vai entregar o trabalho, ele não vai fazer o seu trabalho bem feito. Então ela precisa enxergar todos esses lados. Então a empresa que dá abertura para poder compreender, entender, ofertar situações que ajudam ali ele a fazer essa construção dele mesmo, ajuda bastante. Então, uma laboral, uma pausa de 15 minutos, tem empresas que não têm horários de lanche para os colaboradores. Isso. Então é ali trabalhando corrido. Então o colaborador ele cansa de fato, ele vai se estressar de fato, ele precisa ter uma pausa. Então um fator que é muito positivo que eu vejo é essa pausa de 15 minutos. Né? Um momento interativo ali, por exemplo, o aniversariantes do mês, reúne todos os aniversariantes do mês, reúne todos os colaboradores, canta os parabéns, todo mundo come bolo, bebe refrigerante e assim vai.
e a gente vai construindo uma harmonia dentro da empresa. Momento simples, né? É coisa simples, não precisa nada estratégico, nada elaborado com grandeza, nada, não precisa disso, é coisa simples do dia a dia. Um bombom que você deixa na mesa do seu colaborador já faz toda a diferença. Um chocolate você deixa ali, poxa, você é um prestígio nessa empresa, você é essencial nessa empresa, já faz a diferença. Eu digo isso porque eu vivo isso todos os dias na TN Promotora, a gente percebe isso. É um colaborador seu, um líder, alguém da sua equipe que dá um chocolate para você, você volta do almoço, chega lá, o atendente deixou lá um chocolate, né? Até um nego bom, um quebra-queixo, qualquer isso. coisa. A gente sempre acha alguma coisa na nossa mesa. Tá tendo uma festa na cidade, a empresa faz um sorteio de um ingresso, a empresa oferta uma entrada ali. Isso já faz com que a gente enxergue a empresa diferente, enxergue o nosso trabalho diferente e faça querer valer a pena o que a gente tá fazendo ali dentro. Então isso já faz toda a diferença, né? Eu acho que assim, é exatamente isso. Eu aprendi, né, como administradora, que sim, as pessoas são e sempre serão o principal ativo de toda e qualquer empresa. Eu acredito nisso, entendeu? E eu tento viver isso e passar isso para o diretor, seja de onde qualquer empresa que eu estiver, eu vou levar isso sempre. E eu acho que é isso, é você valorizar as pessoas, fazer com que elas de fato percebam a importância dela dentro da organização, porque a organização ela não cresce, ela pode ter a melhor das tecnologias, se não tiver o homem, a pessoa para operar aquela tecnologia de ponta, a tecnologia sozinha não vai funcionar. Independente do cargo. Independente do cargo, entendeu? Então, assim, você precisa de todas as pessoas. Da pessoa que faz a limpeza, da pessoa que faz o café, do diretor, dos gestores, de todos. Então, todos têm a sua importância e todos precisam entender a sua importância dentro da organização. Então, eu acho que é isso. O recado é isso. É valorizar as pessoas, porque são elas que trazem realmente os resultados. Isso. Então, assim, para encerrar, né, a gente separou uma lembrancinha para vocês, tá até ali em cima a lembrancinha. Se você puder pegar aí, ficarei agradecido. Isso. Cuidado! Segura aqui. Bruno, entrega aí assim, por favor. Pegar aqui. Bruno já tá com ela, né? Só vou pegar assim de volta. Espero que vocês gostem. Então, João e Silvia, a gente gostaria de agradecer a vocês por tirarem essa tarde para vir conversar com a gente. Assim, é uma missão que foi dada a gente de fazer esse projeto, de abordar esse tema. No começo a gente não sabia como seria e graças a Deus tudo deu certo, vocês estão aqui com a gente já está concluindo o primeiro episódio. Agradecer ao pessoal da nossa turma, né, todos que se empenharam de alguma forma, agradecer ao nosso orientador Saulo, que orientou a gente no decorrer desse projeto, é uma grande pessoa, um grande ser humano, e dizer que fiquem atentos, que vai ter o próximo episódio. O próximo episódio a gente vai trazer uma convidada muito especial. Quem puder aí, curta o vídeo, compartilhe, comente, para a gente conseguir alcançar o maior número de pessoas possíveis. Eu espero que essa mensagem que a gente passou hoje, em alguns conselhos, possa ajudar as pessoas da melhor forma possível. Bruno, quer falar alguma coisa? Não é isso, eu agradeço a todos que estão envolvidos nesse projeto, que você que está assistindo esse vídeo também tenha tirado algo, né? Porque é um tema muito importante que merece ser debatido hoje em dia. Então é isso, obrigado pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.